galera, aqui é a Carol, sejam muito bem-vindos de volta ao AMD Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os Ryzen Pro da série 5000. Então, se você for novo por aqui, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem comigo. Da mesma forma que os Ryzen convencionais, ou no caso a versão que não é Pro, quando a gente fala dos Ryzen Pro da série 5000, eles são construídos também a partir da arquitetura Zen 3. E então, da mesma forma que os Ryzen convencionais, quando eles saíram da série 3000 e foram para a série 5000, tivemos grandes aprimoramentos por conta da arquitetura. E um dos diferenciais que a gente consegue perceber com a chegada da Zen 3 é justamente nós termos agora mais 19% de performance no nosso IPC. O IPC é justamente a medida que a gente utiliza para saber quantos por cento de aprimoramento de otimização nós tivemos com a chegada de uma nova arquitetura. Qual que é o desempenho a mais que a gente ganha caso eu troque então da arquitetura antiga para a nova arquitetura. Ou seja, fazendo a troca de um Ryzen Pro da série 4000 para um Ryzen Pro da série 5000, num geral, nós temos então um processador com sendo um processador com a mesma quantidade de núcleos, mesma quantidade de clock, todos os outros, todas as outras características sendo iguais, temos agora 19% a mais de desempenho. Outra coisa importante é que agora com a Zen 3 temos um novo complexo de núcleos. Ele tem um layout um pouco diferente, um desenho diferente. Antes, os núcleos eles eram divididos em complexos de até 4 núcleos e esse complexo fazia o compartilhamento do cache. E agora os grupos de núcleos vão ser divididos em até 8 núcleos. Isso significa que a quantidade de cache agora distribuída entre esses grupos de até 8 núcleos vai ser maior. Efetivamente falando, o que a gente ganha com esse novo desenho do layout? Se nós tivermos uma quantidade maior de cache, o nosso processador tem bem pertinho dele uma quantidade maior de informação que precisam ser processadas. Então ele não precisa buscar essas informações na memória RAM, não precisa buscar essas informações nos SSDs ou HDs no seu sistema de armazenamento, e dessa forma, ele não precisar buscar informação significa que temos uma menor latência, porque a informação já está disponível para ele. É legal compreender também que quanto maior for o desempenho do processador, maior também é essa relevância que o cache seja maior. Porque quanto maior o desempenho do processador, mais rápido ele consome essa informação. Então é importante que exista uma quantidade maior de informação. E se ele precisar de qualquer informação que estiver fora, essa latência aumenta bastante, porque existe uma distância física muito maior. Se você comparar, por exemplo, um módulo de memória, ele fica muito mais distante do processador do que o próprio cache que está dentro do processador, está no processador. Então é a diferença de você ir para uma outra sala ou você simplesmente colocar a mão para o lado e pegar já o objeto que você precisa. Por nós termos um cache compartilhado por uma maior quantidade de núcleos, a comunicação, a latência entre esses núcleos também vai ser menor. A temperatura é o grande vilão dos nossos clocks altos, então é muito importante também a gente falar da questão do TDP, que é a quantidade de energia que o processador precisa para operar. Quando a gente aumenta essa energia necessária, normalmente a gente consegue aumentar o clock e o desempenho todo do nosso processador. Mas aí a gente precisa também de um sistema de refrigeração mais eficiente, já que essa quantidade de calor gerado pelo processador também aumenta. Então é importante ressaltar que a Zen 3 conseguiu entregar esse desempenho a mais sem necessariamente exigir uma quantidade maior de energia. Então temos essa questão da temperatura estável e um aumento médio de 24% na eficiência energética. E não dá para falar de Ryzen Pro sem falar de segurança. Essa proteção, essa segurança, ela vem desde o sistema operacional e também está incluída no silício, no hardware, na parte física. Temos as tecnologias da AMD para justamente proteger contra ataques de controle de fluxo. Temos também integração com a própria Microsoft e os OEMs para que o sistema operacional fique cada vez mais seguro. Além de algumas certificações específicas que são utilizadas pelo setor privado para aumentar a segurança através da criptografia.
No quesito de clock, nós tivemos um aumento de 200 MHz, tanto no base clock como no boost clock, em todos os processadores voltados para desktop. E nos processadores para notebooks, tivemos um aumento de 200 a 300 MHz. Voltando um pouquinho a falar sobre os TDPs, é importante a gente ressaltar também no quesito de processadores voltados para notebooks. Quanto maior for o TDP, também maior vai ser a quantidade de energia que o processador vai puxar da bateria. Isso afeta diretamente a quantidade máxima de horas que a sua bateria vai durar sem você ter que colocar o seu notebook na tomada. Temos um desempenho maior, mas também temos uma quantidade maior de duração na nossa bateria. Como que a AMD fez isso? Os processadores AMD, eles têm várias tecnologias que vão fazer uma otimização da energia. Ou seja, quando você não está executando nenhuma tarefa que seja pesada, ele vai utilizar um clock mais baixo, fazendo com que a bateria dure mais tempo. Além disso, você também vai ter várias tecnologias que vão fazer otimização de cache, pegando informações do seu sistema de armazenamento de uma forma antecipada, da sua memória e transferindo todas essas informações antes delas serem realmente necessárias já para o seu cache. Dessa forma, você diminui o tempo que o processador teria que esperar essa informação chegar, ou seja, diminui a latência. É interessante entender todos esses detalhes da arquitetura porque justamente essas otimizações, esses detalhezinhos aumentam depois o nosso desempenho. Claro que o número de núcleos e clock é importante, mas eles são fortemente impactados por uma arquitetura que é eficiente e otimizada. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se você tem alguma sugestão de vídeo também, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!